O que determina uma mulher fértil? Determinam muitas questões, mas eu acho que o ponto mais importante que a gente tem que falar aqui é que o fator mais importante para a fertilidade feminina é a idade. Idade é o mais importante? A idade. A idade, independentemente dos outros fatores, em todos os trabalhos, em todos os estudos, é o fator mais importante para a fertilidade. E a gente vive um problema grande do ponto de vista social, porque as mulheres entraram no mercado de trabalho, e com a entrada da mulher no mercado de trabalho, adiou-se a gestação, e o adiamento da gestação agora implica em outras questões que estão relacionadas a custos por conta desse adiamento, que é demorar para engravidar, são os custos relacionados a processos de fertilização, quando estão indicados, de reprodução assistida, e outras questões associadas, inclusive a própria demora em algumas vezes em engravidar e o gasto que existe nos tratamentos. Mas a idade materna, e mesmo que digam, mas eu faço atividade física, eu não sou obesa, eu uso suplementos, isola tudo isso. Aos 35 anos, o relógio vai bater 35 e a sua fertilidade, ela vai diminuir. Do ponto de vista estatístico, por exemplo, você citou que infertilidade é tentar durante 12 meses com relações frequentes e não conseguir. Isso. O quão comum é isso? Vocês têm uma noção? 10 a 15%. 10 a 15%? 10 a 15% são os dados mais atuais de É. infertilidade na população global. É bastante. É muita gente. É muita Aumentou? gente. Aumentou. A taxa de infertilidade, sim, aumentou. Aumentou significativamente, principalmente nos últimos 50 anos. Então, a gente vê uma mudança muito drástica no comportamento de fertilidade, na próprio padrão de fertilidade, números de nascidos vivos, da década de 70 para cá. É dramática a diferença. Nós tínhamos, inclusive, padrões de nascimentos. Era mais comum nascer no verão. Agora não existe mais esse padrão. As mulheres tinham mais de 2 filhos. Agora as mulheres, quando a gente está aqui lutando para que países tenham acima de 1, aquela taxa de 1,2, que é uma loucura. Então, nós temos realmente um padrão de mudança dramática desde a década de 70. Tem várias teorias para isso. Sim. Ter um beta positivo não é um valor que a gente tem que levar como relevante, considerar como relevante nesse contexto, porque o que o casal quer é um filho em casa. Sim. Exato. Então, ter um beta positivo... Risquinho no exame, mas... Exato. Eu tenho um exame, né? tá, mas eu tenho 1, ainda depois eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, e eu tô tendo 7, 10 e fertilizações que são inúmeras e não tem a criança em casa. Então, até pra gente poder falar a respeito de infertilidade, os dados e a forma de avaliação desses dados, eles têm que ser levados com critérios críticos em relação a isso. Até mudou recentemente, né? Isso, eles começam a considerar nos trabalhos que pode ser o beta positivo ou o nascido vivo. E tem alguma diferença? Porque, por exemplo, a Malu citou que a gente fez um podcast abordando essa parte de fertilidade masculina. E lá a gente vê alguns fatores ambientais, né, mudança de estilo de vida, etc. Mas tem algo a mais, assim, no caso da mulher? Ou não? É a mesma coisa? Tá dormindo menos? Tá trabalhando mais? Esse podcast tem quantas horas de duração? A gente pode ficar aqui, é quase um congresso. Não, tem muita coisa a mais. Vamos lá. Tem muita coisa a mais. A gente vai começar a falar sobre a diferença entre o que é um espermatozoide e o que é um óvulo. A mulher nasce com todos os óvulos. A gente não produz óvulos. Então, os nossos óvulos, eles são criados durante o momento de embriologia, durante o nosso momento de embrião, e ficam produzidos e ficam dentro do corpo da mulher até ela entrar na menopausa. Então, aqueles óvulos, eles são muito diferenciados do ponto de vista de demanda metabólica, de exigência de nutrientes, da própria exposição ambiental. Imagina que aqueles óvulos estão dentro daquela mulher quando ela ainda estava dentro da barriga da avó dela. Se a gente for pensar que são células germinativas que estavam ainda dentro daquele momento em que a mãe estava grávida dela. Então, a gente começa a avaliar, eu tenho 3 gerações impactando a qualidade daquele óvulo e a saúde daquele óvulo. O espermatozoide não, ele é produzido sob demanda. O espermatozoide ejacula, produz, ejacula, produz, ejacula, produz. Então, o óvulo ele tem um requinte metabólico muito mais específico, muito diferenciado em relação ao espermatozoide. Não estou desmerecendo. Mas a gente precisa cuidar disso, inclusive, e entender que, não, eu só quero engravidar, mas passou 20 anos da vida fazendo tudo que podia e que não podia, mas não estava pensando nisso. Tem impacto. Então, o óvulo, como uma célula germinativa, como uma célula reprodutiva, ele tem que ter uma visão muito diferenciada quando a gente está falando de saúde feminina e saúde masculina. E nesse contexto, a fisiologia e o comportamento da mulher, quando a gente vai falar sobre reprodução, ele tem que voltar na história dela. Não é só, eu cheguei aqui e hoje, aos 35 anos, eu quero engravidar, porque é o que geralmente tem acontecido, e agora eu não consigo. Existe uma história pregressa que tem que ser levada em consideração, porque não é só aquele momento. O homem, usualmente, ele tem essa possibilidade. Eu tenho esse momento, eu identifiquei uma alteração, por exemplo, diabetes mellitus, então eu tenho excesso de açúcar, e aquele excesso de açúcar corrigido melhora agora a qualidade do espermatozoide. Para a mulher não é da mesma forma. O varicocele, que foi o meu caso? Sim. A mulher não é tão simples assim. Exato. E qual que é o melhor momento seria para engravidar?
digamos, o ápice metabólico da mulher para engravidar? Tem isso? As pessoas estão preparadas para essa Eu informação. acho que vai ser bem Elas não polêmico. tão. tipo, Bem Vamos todos, se polêmica. você 15 comprou anos, né? Bitcoin, você está tranquilo para escutar essa informação entre 18 e 25. Nossa. 18 e 25. Eu achei que era até mais nova, porque pensando não na Nessa- questão social, E entendeu? sim, mas como se fosse uma saúde. Existe uma questão interessante. Todo mundo acha que mais novo é melhor. Mas quando a gente Tem uma começa a maturação. menstruar, exato. A gente precisa amadurecer o eixo. A gente precisa amadurecer as funções hormonais. Os hormônios femininos são muito, muito poderosos. E nós somos regulados 100%. Nós mulheres, somos regulados 100% por esses hormônios dentro do ciclo menstrual. Então, a menina começa a menstruar, hoje cada vez menos com 14, que começam a menstruar cada vez mais 8 a cedo. 12 a média do Brasil. Ela demora uns... Eu menstruei com 13. Não foi muito cedo, Não né? foi muito... bom. Não foi. Agora eu não sabia que quanto mais cedo menstrua, mais cedo é a menopausa. Por É. conta disso. Por Você conta começou disso, a tá ligar essa gastando perda cada dos vez folículos. mais. Interessante. E existe outra questão relacionada a menstruar mais cedo. Menstruar mais cedo também é um sinal de desequilíbrio metabólico. Então, hoje, as meninas, antes a gente considerava que a idade de uma média para a menina menstruar a primeira vez, entre 14 e 16. Isso já foi mudando e ficou entre 12 e 14. Agora já está considerando normal entre 10 e 12. Mas, na verdade, não é uma normalidade, é uma adaptação comum de de uma agora, ideia. Exatamente. É o comum, não é o normal. Então, isso Você tem que falou ser 8 a adaptado. 12, eu falei, caramba, 8 anos. É, 8 anos. Isso não é tão Não, incomum pelo assim como a contrário. gente Nossa, imagina. É bem olha. mais comum Dentro do hoje. ambulatório da universidade, a gente pega E um monte tudo de isso criança. porque assim. o Caramba. ambiente está favorecendo esse tipo de coisa. alteração. De E alteração. não só o Uma ambiente, das- mas a gente tem que lembrar, desde a Hormonal. década de 70 existe uma mudança no padrão de Alimentar. de Sono. disposição, de sono, mudança socioeconômica. A mulher entra no mercado de trabalho, agora ela dá plantão noturno, agora ela se expõe ao estresse, agora ela tá usando uma marmita, ela não tá mais na zona rural, ela tá na zona urbana, ela não tem exposição solar. Existem várias questões que determinam essa transformação, mas o fato é que ela entra agora dentro do mercado de trabalho e essa mudança para o mercado de trabalho coloca dentro do metabolismo dela sinalizações, e lembra que a gente tem os óvulos continuam lá. Então nós já somos frutos de gerações anteriores que foram modificadas. Então o ambiente já foi modificando todos esses óvulos e agora nós estamos vendo e vamos ver provavelmente, por isso que os dados são preocupantes em relação à saúde feminina, cada vez mais mulheres menstruando mais cedo e tendo menopausa cada vez mais precoce Exato. e todas as complicações associadas a E isso custos. e os custos associados a isso, sem dúvida nenhuma.